Irmãos, eu convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia. No livro do profeta Malaquias, nós vamos dar sequência à exposição do profeta Malaquias. E desta feita nós vamos considerar Malaquias capítulo 2, versículo 1 ao 9. Malaquias 2, 1 ao 9. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, só é você ir no canal da nossa igreja e tem uma playlist com toda a série que nós estamos pregando no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 2, versos 1 a 9, palavra do Senhor. Lembrando aí para aqueles que nos acompanham que nós estamos utilizando a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão padrão da nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a minha lei. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia em especial da minha vida, que tenho a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. A Tua palavra encontra-se aberta diante de nós, e eu careço da iluminação, do discernimento, da intrepidez que só o Teu Espírito Santo pode dar para aplicar a lei da forma correta. Em primeiro lugar, a minha vida e a vida do Teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento e nos ajuda a aplicar a Tua palavra na nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem, baseado nesta perícope sacrossanta, é a disciplina do clero. Poderíamos chamar a disciplina dos sacerdotes, dos mensageiros, dos pastores. Mas quando falamos do clero, falamos de forma mais ampla, falamos da liderança. E à guisa de introdução, eu queria destacar algo para os irmãos. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, desde a mais tenra idade que eu gosto de comprar livros e ler. E dentre os meus escritores favoritos,
vocês sabem muito bem que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes tem mais de 160 livros lançados. Eu tenho todos os livros dele, inclusive o mais recente, que eu acabei de comprar em Campina Grande. Mas dentre os 160 livros do pastor Hernandes, tem um que é especial, inclusive para ele. É um livro chamado Piedade e Paixão. Piedade e Paixão. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro, de quantas vezes eu volto a esse livro, e leio, releio, e medito, e digo, Senhor, me dá a graça de aplicar isso aqui na minha vida. O tema do livro é esse, Piedade e Paixão. Mas o subtítulo é a vida do ministro, é a vida do seu ministério. Nesta obra, pastor Hernandes fala sobre a vida de oração do pastor, a vida de estudo da palavra, a maneira como o pastor lida com a unção do Espírito Santo, com o poder de Deus na sua vida. Como ele jejuma, como ele ora, como ele busca a Deus e como ele estuda a palavra de Deus. E neste livro o pastor Hernandes diz que se a vida do ministro é a vida do seu ministério, os pecados do ministro são os mestres do pecado. Se a vida do ministro é a vida do seu ministério, os pecados do ministro são os mestres do pecado. E ele continua, os pecados de um ministro, eles são mais hipócritas e mais graves, e têm consequências mais profundas, não só para a vida dele, como para a vida da igreja. Hipócrita, porque muitas vezes ele está denunciando o pecado em público e cometendo em secreto. Mas grave, porque quando um ministro peca, quando um pastor peca, o efeito disso, a consequência disso, não é só para a sua vida, é para a vida da igreja, da denominação, é para a vida de centenas e centenas de pessoas que estão debaixo do seu ministério. Portanto, os pecados na vida de um ministro, de um pastor, eles têm consequências gravíssimas. Mas outra coisa que o pastor Hernandes coloca muito bem, e que eu tremo nas bases, e que tem tudo a ver com esse texto, é que ele vai dizer que um pastor, um ministro, um sacerdote como esse aqui no contexto da antiga aliança, ele nunca, preste atenção a isso, nunca será neutro. Ou ele será uma bênção, ou ele será uma maldição. Um pastor nunca é meio termo, ou ele vai ser bênção na sua vida, na vida da igreja, na vida de uma comunidade, ou ele vai ser uma maldição para a sua vida, para a sua família e para a igreja. Neutro ele não é. Ou ele é bênção, ou ele é maldição. Bênção, nós vamos ver, quando ele aplica a palavra de Deus da forma correta, como Deus quer, como Deus exige, como Deus manda, como Deus estabelece. Maldição, quando ele negocia a palavra de Deus, quando ele não se afadiga na palavra, quando ele não estuda a palavra, quando ele não medita na palavra, quando ele não aplica a palavra da forma correta, ele se torna uma maldição, porque ele desvia o povo do caminho do Senhor. Era isso que estava acontecendo na época de Malaquias. Nós estamos aqui na antiga aliança, que nós temos um sacerdote. E como eu disse na mensagem anterior, e convido você a olhar a mensagem anterior para não perder a linha, nós não temos mais sacerdotes hoje. O pastor não é um sacerdote. O pastor é aquele que alimenta o povo com a palavra de Deus. Uma das funções do sacerdote existe hoje na vida do pastor, que é
pregar a palavra, ensinar a palavra, instruir o povo, alimentar o povo com a palavra. Mas o pastor na nova aliança, ele não é um sacerdote como esses sacerdotes aqui, como os sacerdotes no Antigo Testamento. O sacerdote no Antigo Testamento, ele apresentava sacrifícios, ele representava o povo diante de Deus, ele chegava na presença de Deus em lugar do povo, representando aquele povo. Eu não apresento sacrifício, porque Jesus já apresentou o sacrifício único e perfeito de uma vez por todas, e eu não sou o seu representante diante de Deus. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, que chama-se Jesus Cristo. Então o pastor não é um sacerdote, o pastor não apresenta sacrifícios, o pastor não representa você diante de Deus, o pastor é alguém que ensina a palavra de Deus para você. Daí a ideia de clero e leigo, ela não é aplicada mais para o nosso contexto hoje. Então, por que o Senhor colocou o tema assim? É claro que porque eu estou fazendo referência ao texto no Antigo Testamento, que ainda existia essa ideia, e também porque o texto, uma vez colocado dessa forma, ele tem uma amplitude maior para aqueles que estão nos ouvindo. Mas o fato é que os sacerdotes no Antigo Testamento, e nós podemos aplicar muito bem para a liderança, para os pastores, para aqueles que estão à frente da Igreja de Deus nos dias atuais, eles tinham como tarefa, dentre tantas tarefas, pregar a palavra de Deus. E o que estava acontecendo aqui no texto que nós acabamos de ler e nós vamos verificar? Os sacerdotes de Israel, a liderança religiosa de Israel, estava desprezando a mesa do Senhor, estava trazendo animal cego, impuro, aleijado, estava menosprezando as coisas de Deus. O culto a Deus estava sendo tratado de qualquer maneira. E aí o Senhor vai repreender os sacerdotes. Você lembra que eu falei que a unidade de pensamento aqui, ela vem do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9. Então nós temos aqui Malaquias, usado por Deus, se dirigindo no primeiro momento ao povo, versículo 1 a 5, no segundo momento se dirigindo à liderança, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 9, e depois ele volta a falar com o povo. Mas por que ele está dedicando a maior seção da carta ou do livro para os sacerdotes? Porque tal sacerdote, tal povo, tal pastor, tal igreja. Quando um líder peca, a consequência é maior, é mais grave, é mais hipócrita, é mais destrutiva. No texto anterior, na perícope anterior, Malaquias exortou os sacerdotes. Deus dizendo para os sacerdotes: olha, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, mas se eu sou o pai de vocês, se eu sou o senhor de vocês, onde é que está a honra ao meu nome? Vocês não estão honrando o meu nome, vocês estão desprezando o meu nome. E em que nós estamos profanando o nome do Senhor? Nisto que vocês estão pensando, que a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece é coisa desprezível. E aí o Senhor começa a mostrar os pecados do sacerdote. A maneira como o sacerdote lidava com o culto, com a palavra, com o povo, com as coisas de Deus, a ponto de chegar mais na frente e eles estarem dizendo assim: que canseira, que enfado. Eles não tinham mais prazer, eles não tinham mais entusiasmo, eles estavam ali contextualizando simplesmente para manter o emprego, porque não sabia fazer outra coisa. Mas a obra de Deus não era feita de forma entusiasmada, feliz, como deveria. Após ele advertir e mostrar os pecados, no texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar a disciplina
disciplina de Deus sobre o clero, sobre os sacerdotes, sobre a liderança da igreja. E, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, ele deve causar em nós temor e tremor. Porque o Deus que disciplina o sacerdote é o Deus que disciplina o povo. Se a disciplina está começando na liderança, não tenha dúvida que vai chegar aos bancos. Porque a liderança influenciou os bancos. Mas Deus, que é justo, Deus começa a punir os líderes, os cabeças. Deus começa onde de fato deveria começar. Aonde surge o problema é no púlpito da igreja, é na liderança, é no conselho, é com o clero. E olha como é que o texto começa. Homileticamente, a gente pode dividir esse texto em 3 partes para uma melhor compreensão. Do verso 1 a 4, do verso 5 até o verso 7 e verso 8 e 9. Está bem divididozinho e eu vou mostrar aos irmãos como é que a gente percebe isso. Versículo 1 a 4, olha a primeira coisa que o Senhor vai fazer com os sacerdotes. As advertências, a disciplina, a maldição de Deus sobre a vida dos sacerdotes. Ele começa dizendo assim: agora, e esse agora é enfático, é contundente. Esse agora deve nos fazer tremer nas bases. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. O livro do profeta Isaías e os livros proféticos, ou as cartas de Paulo, ou o próprio livro de Malaquias, não foram divididos como nós temos aqui. É uma mensagem só. Era um rolo de livro que era levado e lido diante do povo. Muito embora sejam audiências, quando nós temos acesso a esse texto, a palavra que foi dirigida aqui, ela foi dirigida junta. Do verso 6 do capítulo 1 ao verso 9 do capítulo 2. Então, imediatamente após ter denunciado os pecados da liderança, Malaquias, inspirado por Deus, usado por Deus, diz: agora, uma vez que eu falei tudo isso aqui, que vocês estão desprezando a mesa do Senhor, que vocês estão agindo de forma transgressora para com as coisas de Deus, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. E aqui é uma discussão entre os estudiosos muito interessante, porque, não sei se você prestou atenção, mas a palavra que é usada agora aqui é: para vós, ó sacerdotes, é este mandamento. Por que há uma discussão entre os estudiosos? Porque a palavra mandamento aqui, ela pode ter o sentido de sentença, assim como aparece no versículo 1 do profeta Malaquias, do capítulo 1, sentença pronunciada pelo Senhor. Então, se eu traduzir aqui a palavra mandamento que está no texto como sentença, o que o profeta está dizendo para os sacerdotes é: agora, ó sacerdotes, para vós outros é esta sentença. Lembra que todo o livro de Malaquias se passa com uma imagem de um tribunal, onde Deus está acusando o povo se defende de forma cínica e Deus prova a acusação. Agora Deus está dando uma sentença para os sacerdotes. E a palavra aqui, se nós traduzirmos como sentença, levarmos em consideração essa ideia, a palavra aqui seria que Deus está dando uma sentença irrevogável. Sacerdotes, porque vocês desprezaram o meu nome, porque vocês não fizeram o que deveria fazer, porque vocês estão cansados do culto que prestam a mim, agora escutem a sentença, o juízo, escutem o que eu estou determinando para vocês. Recebam aí a sentença. Mas também
pode ser traduzido como mandamento, como a nossa versão atualizada colocou. E se a ideia aqui for de mandamento, mandamento aqui seria o quê? A lei de Deus, a palavra de Deus. E aí nós teríamos uma ironia muito forte. Porque qual era a função do sacerdote? Vai dizer mais na frente. Era aplicar a lei, ensinar a lei, ensinar os mandamentos. Mas agora, Deus está mandando um mandamento, a lei, a palavra, para o sacerdote. Então ele está dizendo: agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento, esta palavra de Deus. Onde é que está a ironia, pastor? A ironia está em que aqueles que deveriam ensinar a palavra, eles estão tendo que ser repreendidos pela palavra. Aqueles que deveriam estar instruindo o povo com a palavra de Deus, é que têm a necessidade agora de serem instruídos pelos mandamentos, de receberem a palavra. Oh, meus irmãos, isso é tão sério. É tão sério quando um pastor que tem a função de ensinar a palavra, de meditar, de se afadigar na palavra, instruir o povo na palavra, ele está agindo de forma tão equivocada, a ponto de Deus precisar levantar alguém para pregar para ele a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Você já pensou que coisa irônica? Para vós outros, ó sacerdotes, é este mandamento, é a minha palavra, é um mandamento. Vocês que deveriam ensinar os mandamentos, agora eu quero trazer para vocês o mandamento que vocês estão esquecendo de aplicar na vida de vocês. Aí o que é que ele diz? Se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então saberei que eu vos enviei este mandamento. Pode ser uma coisa, pode ser outra, ou pode ser as duas se completando. Ao mesmo tempo que é uma sentença de Deus, como nós estamos vendo aqui, essa sentença, ela é oriunda e tem como fundamento a palavra de Deus. Se você conhece a Bíblia, você vai lembrar perfeitamente, só lendo o texto, de onde Malaquias está tirando essa palavra. Você lembra? Deuteronômio capítulo 28. Quando Deus faz aliança com o seu povo, quando Deus faz um pacto com o seu povo, Ele diz: se vocês ouvirem a minha palavra, ouvirem a minha voz, se vocês colocarem isso no seu coração, ensinar os seus filhos, se vocês meditarem nessa palavra, você vai ser bendito aonde você estiver. Bendito serás no campo, bendito vai ser a sua vida, o fruto da terra. Deus vai dizendo as bênçãos. Mas se vocês não ouvirem a minha palavra, se vocês não derem ouvidos aos meus mandamentos, vocês vão ser amaldiçoados. Então ele está dizendo para o sacerdote: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. E se vocês não ouvirem, e se não propuserdes no coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Veja, Deus está trazendo uma palavra dura para os sacerdotes, mas ao mesmo tempo Deus está colocando uma condição diante deles. Deus está dizendo: olha, vocês
precisam dar ouvidos à minha palavra. E se vocês derem ouvidos à minha palavra, eu vou repreender isso aqui que estou dizendo. Mas se vocês não derem ouvidos à minha palavra, eu vou amaldiçoar vocês. Aí, como Deus conhece o coração, o texto diz que o Senhor já tinha amaldiçoado, porque no coração eles já tinham essa ideia de não dar ouvidos e honra ao Senhor. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque quando o sacerdote não honra a Deus, quando a liderança não honra a Deus, quando a liderança não tem o temor de Deus diante dos seus olhos, no seu ministério, ele vai fazer com que o povo também não honre. Não era isso que estava acontecendo, que a gente viu no parágrafo anterior? Porque os sacerdotes tratavam a mesa do Senhor de forma desprezível, o povo estava trazendo qualquer coisa para a casa de Deus. Porque os sacerdotes não estavam pregando a palavra como deveriam pregar, honrando o nome do Senhor, a palavra do Senhor, o povo também não estava honrando ao Senhor. Daí o Senhor diz: se vocês não me ouvirem, não propuserdes no coração dar honra ao meu nome, honra ao nome do Senhor. O sacerdote era levantado para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, para fazer o povo voltar-se para Deus. E é preciso colocar isso no coração. Lembra de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. A honra, a glória, o louvor é dele, é para ele. A ele a glória para todo sempre. O sacerdote tinha que ter isso no seu coração. Meus irmãos, eu preciso honrar a Deus. Eu estou aqui servindo a vocês. Eu estou aqui trabalhando para vocês. Mas em primeiro lugar, eu queria deixar claro, eu estou aqui para honrar o nome do meu Deus. Para dar honra ao nome de Deus. O pastor precisa propor isso no coração. E por que o texto está dizendo que ele tem que propor isso no coração? Porque não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. O que estava acontecendo ali pelo contexto? Um tempo de crise, um tempo de calamidade, um tempo onde o povo estava frio na fé, as colheitas escassas, o povo passando dificuldade, o povo murmurando. E aí o povo chega para o sacerdote e diz: nós vamos apresentar qualquer coisa. E o sacerdote, para não perder o povo, desonra o nome de Deus e os princípios de Deus. Quantos pastores que, para não desagradar o rebanho, ou a família A, B ou C, ou o irmão A, B ou C, ele acaba desagradando a Deus, desonrando a Deus, não glorificando a Deus, para não perder o prestígio dos homens. Quantos? Quantos que estão vendidos, que estão vendendo o seu ministério? E aí o texto é claro: para vós outros, ó sacerdote, é este mandamento: se não ouvides e não propuserdes no coração da honra o meu nome, diz o Senhor, eu enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Deus conhece as intenções do nosso coração, o mais profundo do nosso coração. E Deus sabia que aqueles sacerdotes estavam ali não mais para honrar o nome dEle, não mais para glorificar o nome dEle. Aqueles sacerdotes estavam ali para agradar o povo, para fazer média com o povo, para manter o seu emprego, manter o seu salário, manter a sua vidinha ali no meio daquele povo. Então eles não estavam nem aí se o povo estava pecando, prevaricando, distante de Deus, abandonando as coisas de Deus. O importante é que eles ainda estavam trazendo alguma coisa. Não era o que Deus determinava, mas pelo menos estavam ali e estavam trazendo alguma coisa.
E Deus diz: porque vocês não estão propondo isso no coração. Preste atenção o que o texto diz. Deus vai fazer duas coisas. Eu vou amaldiçoar vocês e as suas bênçãos. Lembra do que a gente falou da oferta? Primeiro Deus aceita você, para depois aceitar a oferta. A sequência é essa. Primeiro o adorador, em seguida a adoração. Adoração sem adorador não existe. Não adianta você ficar aqui adorando o Senhor se a sua vida não é um culto de adoração a Deus. E o contrário aqui também é interessante. Eu vou amaldiçoar você, porque você não é consagrado a mim, e eu vou amaldiçoar as suas bênçãos. Porque vocês não estão propondo no coração da honra ao meu nome. Deus iria amaldiçoar os sacerdotes e as bênçãos dos sacerdotes. Os estudiosos, os comentaristas do livro de Malaquias, pelo menos a grande maioria que eu pesquisei, eles dizem que quando Deus diz aqui que vai amaldiçoar as bênçãos, há duas possibilidades muito claras no texto que talvez se completem. A tribo sacerdotal, os levitas, os sacerdotes de Israel, eles recebiam as bênçãos do povo. Quando o povo ia sacrificar, uma parte era para o Senhor e outra parte era para os sacerdotes. Então eles eram abençoados com aquilo. Eles eram abençoados com terras, com uma parte da terra. Então o que Deus poderia estar dizendo aqui é: eu vou amaldiçoar você e vou amaldiçoar as bênçãos que você recebe. Você já pensou? A colheita, os campos, eu vou amaldiçoar o seu salário, tudo aquilo que você recebe como bênção, eu vou amaldiçoar. Essa é uma possibilidade. A outra é que uma das funções do sacerdote era estender a mão, e você olha lá para o livro de Números, a bênção araônica, por exemplo, e o sacerdote levantava a mão e dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O que Deus está dizendo? Porque esse sacerdote é corrupto e ele não está ali para dar honra ao nome do Senhor, para dar glória ao Senhor. Ele menospreza as coisas de Deus, a palavra de Deus. Ele não é um homem de Deus. Quando ele levantasse as mãos para abençoar, Deus amaldiçoaria as bênçãos. Você já pensou na seriedade disso aqui, meu irmão? Você já pensou no que o texto está dizendo? Você já pensou que se você estiver debaixo do pastoreio ou da autoridade de alguém, autoridade espiritual, que não honra a Deus, que não glorifica a Deus da forma correta, que não tem compromisso com a palavra de Deus, como nós vamos ver, toda vez que essa pessoa estende a mão para abençoar você, ao invés de bênção, é maldição? E se você continua debaixo da autoridade daquele líder, você está sendo amaldiçoado juntamente com ele? Você está vendo como é sério a coisa? Deus está dizendo: sacerdotes, se vocês não me ouvirem, se vocês não derem ouvido à minha palavra, se vocês não tiverem um compromisso sério comigo, com a minha palavra, com os meus mandamentos, e vocês não colocarem no coração esse desejo, essa meta de dar honra ao meu nome, de glorificar o meu nome, você não vai estar na igreja para agradar quem quer que seja, mas para agradar a mim. Você não está ali para fazer o seu nome, você está ali para glorificar o meu nome. E se você não fizer isso, eu vou amaldiçoar você e as suas bênçãos. E detalhe,
eu já tenho amaldiçoado, porque eu sei que no coração vocês não propondes isso. O que ele está dizendo aqui é que o povo, naquele contexto, as colheitas estavam fracas, o povo estava passando dificuldade, a coisa estava indo de mal a pior, já era fruto de um clero corrompido, desviado, que não temia a Deus, que não tinha compromisso com Deus, que não estava nem aí com as coisas de Deus. Eram homens no altar falando de Deus, sem ter vida com Deus. Daí, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, quando a igreja vai escolher um pastor, ela tem que pensar muito bem. Porque, como eu disse, à luz do livro do reverendo Hernandes, nenhum líder, nenhum ministro, nenhum pastor é neutro. Ou ele é bênção, ou ele é maldição. Ou ele é um canal de bênção na sua vida, mesmo que muitas vezes ele fira você, mas se ele está ferindo você com a palavra de Deus e chamando você ao arrependimento, por mais que você não goste naquele momento ali, ele está sendo um canal de bênção na sua vida. Agora, se você tem um líder que não expõe a palavra de Deus para você da forma correta, porque ele não aplica nem na vida dele, nem ele crê naquilo, ele não tem temor a Deus, ele não tem amor à palavra de Deus, você está sendo amaldiçoado. Você está debaixo de maldição. Aí ele diz: eu vou amaldiçoar você, vou amaldiçoar as suas bênçãos, porque eu sei que vocês não propõem isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Olha o que Deus vai fazer com o sacerdote. Se vocês não propuserem no coração dar honra ao meu nome, eu sei que vocês não estão dando honra ao meu nome, eu vou amaldiçoar você e as suas bênçãos, e além do mais, eu vou reprovar a sua descendência. Aqui também há uma polêmica na interpretação do texto, porque a palavra descendência aqui em hebraico é semente, e os estudiosos se dividem, se semente aqui está falando das sementes, dos campos, de tudo aquilo que o sacerdote tinha como benefício, e Deus está dizendo: eu vou reprovar, eu vou amaldiçoar, ou seja, eu vou cortar o sustento de vocês. Ou se descendência aqui, talvez pelo contexto, essa seja a interpretação correta, descendência aqui seria os filhos dos sacerdotes. Eu não só vou amaldiçoar vocês, mas eu vou amaldiçoar a descendência de vocês, os filhos de vocês. Por quê? É só você lembrar um pouco da história de Israel. Quando Deus estabeleceu que a tribo de Levi seria a tribo sacerdotal, aquela tribo ali deveria ser exclusiva para cuidar do templo, do sacerdócio. Então eles não deveriam se envolver em outras coisas. Era uma tribo exclusiva para o sacerdócio. Então o sacerdócio em Israel passava de pai para filho. De pai para filho. E o Senhor está dizendo que porque eles não estavam honrando o seu nome, Ele iria quebrar essa sequência. Ele iria reprovar a descendência dos sacerdotes. E, meus irmãos, isso vai acontecer, porque o povo não deu ouvidos ao Senhor, o povo pecou contra o Senhor, e o Senhor vai levantar agora um sacerdote, um sumo sacerdote, não da descendência de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. É só você ler Hebreus. Jesus, ele é sacerdote não segundo a ordem de Arão, dos levitas, mas lá em Hebreus diz que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E tem um textozinho lá em Hebreus que é complicadíssimo, que algumas seitas até aí fazem um barulho danado nesse texto, porque diz lá que Melquisedeque, ele não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de vida, nem fim de dia.
E foi a esse homem que Abraão deu o dízimo. E Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí as pessoas olham para esse texto e ficam desesperadas. Como assim? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início, sem fim. O que o texto está dizendo é que esse sacerdote aqui, ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia sacerdotal, da linhagem sacerdotal. E aí Cristo, ele não tinha essa linhagem sacerdotal da tribo de Levi, porque aqui em Malaquias o Senhor tinha dito: eu vou reprovar a descendência de vocês, eu vou levantar outro sacerdócio, outra linha sacerdotal, não segundo os homens, mas agora em Cristo. Então ele diz: eu vou reprovar a descendência de vocês. Você está vendo o que Deus está fazendo com essa liderança corrupta, essa liderança ímpia, essa liderança que não honra o nome, essa liderança que não tem compromisso com Ele? Mas não para aí não. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então saberei que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, ontem nós estávamos numa confraternizaçãozinha, um dia diferente. Recebi um convite especial da nossa comadre Amélia, nos convidou, e Neide, Assis, nosso irmão Almir, Carla, então nós fomos passar um dia diferente, lá no Clube dos Caçadores, Coisa de rico. E nós estávamos conversando lá, desfrutando lá desse dia diferente, e irmão Assis estava dando um exemplo interessante, contando uma história. Alguém anunciou um assalto a ele há muitos anos atrás, e ele estava para entregar as coisas, Assis? E o camarada deu uma tapa na cara de Assis, simplesmente porque ele disse assim: leve tudo, mas deixe pelo menos a minha identidade. E quando o cara deu uma tapa na cara de Assis, Assis, sem pensar, sem refletir, instinto, foi para cima do assaltante. Porque bater na cara é uma desonra. Eu lembro, o irmão Severino, lá do Guarapes, ele contava uma história, que ele disse que um dia ele fazia segurança de uma pessoa muito importante aqui em Natal, e ele contou a história que essa pessoa, um camarada chegou e cuspiu no seu rosto. E aí ele tirou o lenço do bolso, passou enxugando o cuspe e disse: se o seu sangue limpasse tão facilmente como esse cuspe, se você tivesse noção disso, você jamais faria o que você fez agora. Pode ir embora. Não existe nada mais desonroso, vergonhoso, do que você bater ou cuspir no rosto de alguém. Agora imagine você jogar cocô no rosto de alguém. E não é jogar, é esfregar. E não era qualquer pessoa. Porque se fosse uma pessoa comum do dia a dia, já é algo horrível. Jamais se poderia fazer isso. Mas era o sacerdote, o líder, a liderança, aqueles que estavam com as vestes clericais, aqueles que representavam o povo diante de Deus, aqueles que pregavam a palavra de Deus, aqueles que estavam à frente do povo. Deus diz: porque vocês não propondes no coração da honra o meu nome, eu não só vou amaldiçoar vocês, a sua descendência, mas eu vou esfregar excremento, cocô na vossa cara, no vosso rosto. Você consegue imaginar a cena? Quando o sacerdote ia apresentar os sacrifícios, ele pegava os animais, cortava, tirava as entranhas, tirava o excremento, aquele excremento era jogado fora.
E a lei dizia que se você tocasse no excremento diretamente, você ficava impuro, tinha que ser tirado dali. Era algo impuro, imundo, sujo. Deus está dizendo: eu vou passar na cara de vocês excremento. Aí a primeira coisa que Deus está dizendo aqui é: eu vou envergonhar vocês, eu vou desonrar vocês, eu vou fazer com que vocês sejam envergonhados diante de todo o povo. Pensa aí, meu irmão, reflita, é porque a gente muitas vezes lê a Bíblia sem reflexão. Mas imagina o sacerdote, o líder. Vamos trazer para hoje. Imagina o pastor da primeira igreja mais importante do Brasil, da catedral, seja lá do que for, o reverendíssimo, o doutor, o PhD. Imagina aí ele diante do povo e Deus passar cocô na cara dele, dizendo assim: você está sendo envergonhado porque você não está dando honra ao meu nome. Mas não para aí não, olha o que o texto diz: e para junto destes sereis levados. O que Deus está dizendo aqui? Quando eu passar excremento na cara de vocês, vocês não só vão ser envergonhados diante do meu povo, mas vocês vão ser tirados do meio do meu povo, e vocês vão ser levados para o lixo, para onde o excremento é levado para a desonra. Isso aconteceu? Aconteceu. Deus acabou com esses sacerdotes. Meus irmãos, como pastor, quando eu leio esse texto, como eu disse, aplicando para a nossa realidade como ministro, como pastores, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu poderia dar exemplos aqui, não vou fazer por uma questão de ética e por causa da internet. Mas você sabe muito bem de muitos líderes que foram tão importantes na nossa nação, e porque brincaram com a palavra de Deus, porque não honraram o nome de Deus, porque começaram a se colocar num pedestal e começaram a achar que eles eram o nome, e apareceram mais do que Deus, e foram envergonhados, e hoje estão na lama. Homens que arrastavam multidões, que estavam na mídia, que os seus livros vendiam como água, que tinha um ministério que é difícil até de imaginar o alcance. E de repente começa a se achar, começa a dizer assim: eu sou bom, eu estou aqui porque mereço, Deus precisa de mim. Eu vou citar esse exemplo porque esse é público, ele mesmo trouxe à tona. Na década de 90, final dos anos 80, com certeza quem tem a idade aqui de João Mesquita vai lembrar. Existia um pastor assembleano muito famoso, que depois de Billy Graham, ele tinha um dos maiores ministérios no mundo, que impactava o mundo. Pastor Jimmy Swaggart. Quantas vezes eu assisti os programas de Jimmy Swaggart na televisão? Jimmy Swaggart pregava para vários países, viajou para vários países, um ministério estrondoso. E Jimmy Swaggart diz que um dia foi pregar, eu não lembro se foi no Canadá ou se foi em outro país. Ele foi pregar em um determinado local, numa grande cruzada. E quando ele chegou no local da cruzada, no estádio de futebol, alguém disse para ele: olha, está vendo essa multidão dentro do estádio? Tem outra multidão fora que não conseguiu entrar. Milhares de pessoas. E Jimmy Swaggart diz que naquele dia ele disse assim: Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Poucas semanas depois, ele foi flagrado com uma prostituta entrando no motel, destruiu o ministério, teve que vir a público se retratar, pediu perdão, perdeu patrocinadores, o ministério, a vida,
passou muitos anos sofrendo a consequência do seu pecado. Jimmy Swaggart, a primeira vez que veio ao Brasil, ele pregou no Maracanã. Há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, ele veio de novo. A primeira vez, batedores, televisão, tudo no mundo. Há pouco tempo ele esteve numa igreja no Rio. Poucas pessoas souberam que ele estava aqui. Por providência de Deus, ele está velhinho, está pregando, foi restaurado, a própria igreja dele o restaurou, mas ele mesmo diz: eu caí quando eu achei que Deus precisava de mim, é eu que preciso de Deus. Meu querido, honre ao Senhor. Se Deus tem lhe abençoado, se Deus tem lhe dado ministério, se Deus tem elevado você, tem feito você subir patamares, galgar patamares, por favor, não se envaideça, não negocie valores, não brinque com as coisas de Deus, não vá achando que Deus vai passar a mão em você, porque Ele precisa de você, que Deus não passa a mão. Quanto mais honra, quanto mais privilégio, quanto mais alto você estiver, você tem que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Não permita que aconteça isso aqui, Senhor. Que eu seja reprovado, que eu seja envergonhado, que eu seja humilhado. Agora, preste atenção no texto. Deus está dizendo que vai fazer isso para ver se salva. Irmão, louvado seja Deus pelo que Ele fez com Jimmy Swaggart, de expor. Porque quando você é exposto e você se quebranta e se envergonha e se volta para Deus, Deus está lhe dando a chance de você ser renovado. Então, se você pecou e você foi exposto, está sendo envergonhado, não pense que Deus está fazendo isso porque Deus é mau. Deus está fazendo isso por graça, por misericórdia, para quebrar você, para você voltar para Ele. Para você voltar. Ele está dizendo, olha como é que o texto diz: para junto deste sereis levados, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou fazendo isso para manter a aliança, eu estou fazendo isso para salvar você, eu estou fazendo isso porque eu amo você. Guarde isso aqui no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está pecando e você está sem disciplina, é porque você não é filho de Deus. Não pense que se você está vivendo no pecado e nada está acontecendo com você, que isso significa que Deus está com você, que a bondade de Deus está na sua vida. Olha o dedinho. Se você é filho de Deus, filha de Deus, um eleito do Senhor, e você está vivendo no pecado, Deus lhe disciplina. Porque Deus disciplina a quem ama, assim como um pai corrige ao filho que quer bem. Agora lá em Hebreus diz: se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Então, louvado seja Deus, quando nós estamos saindo do caminho, como esses sacerdotes estavam saindo, e Deus diz: eu vou lhe envergonhar, eu vou expor você, eu vou passar cocô na sua cara, eu vou fazer você sentar, eu vou fazer você ser humilhado, porque eu amo você e eu não quero perder você, mas você estava saindo do prumo. Continuando, para a gente caminhar para a conclusão, o segundo ponto é que Deus vai falar dessa aliança. E meus irmãos, esses sacerdotes, eles estavam sendo omissos, desrespeitosos, eles estavam pecando contra Deus e contra a sua tribo, contra Levi. Olha o que é que o texto diz: minha aliança com ele, versículo 4, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, Levi, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios.
andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está dizendo? Quando ele escolheu o sacerdote levítico, essa tribo, desde Arão, quando ele escolheu os pais, os primeiros sacerdotes, Arão e tantos outros, eles honraram a Deus, eles glorificaram a Deus, eles temeram e tremeram diante do Senhor. A instrução estava na boca deles, porque, como diz o texto, dos lábios do sacerdote o povo deve buscar a instrução, o conhecimento, a palavra de Deus. Qual era a função do sacerdote aqui nesse contexto? De Arão, de Levi, de toda essa tribo? A função era: irmãos, eu vou pregar para vocês a palavra de Deus e mostrar para vocês como é que Deus deve ser adorado, como Deus exige a adoração. Tem que ser o animal assim, 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 tem que ser dia assim. E aí ele instruía o povo com a palavra de Deus, e o povo apresentava o culto da forma correta ao Senhor. A verdadeira instrução estava na boca dele. O povo deveria procurar a palavra de Deus na boca do sacerdote, porque ele era o mensageiro do Senhor. Mas esses sacerdotes aqui estavam negando a sua própria origem. Os pais. Meus irmãos, eu sei que o tempo está se extinguindo aqui, mas eu preciso dizer isso a você. É muito triste o que está acontecendo hoje na igreja evangélica brasileira. Porque nos tempos idos, os nossos pais, quando se pensava num pastor, se pensava em alguém que orasse pelo povo, que visitasse o povo, que pregasse a palavra de Deus para o povo. Isso é um ministério pastoral. Daí a igreja brasileira cresceu com homens simples, mas cheios de Deus, da palavra de Deus, que pregavam sermões simples, mas que amavam o povo de Deus, que visitava, que orava, que aconselhava, que cuidava do povo. Mas à medida que a igreja evangélica brasileira foi crescendo e as igrejas foram se desenvolvendo, hoje a maioria dos pastores se tornaram em produtores de eventos. Hoje é mais importante um pastor ser formado em marketing para muitas denominações e para muitas pessoas do que ser um homem da Bíblia e da oração. O pastor é aquele que tem que estar antenado para fazer eventos, para divertir os bodes. Exige-se tudo do pastor, menos que ele seja fiel à palavra de Deus. Até porque, se ele for fiel à palavra de Deus, em muitas igrejas ele não vai poder ficar, porque o povo que está ali está corrompido. Às vezes a família que manda na igreja está vivendo em pecado há muitos anos e ninguém toca, porque é o maior dízimo, é a turma mais importante dali. Então nós pagamos o seu salário, reverendo, nós lhe damos casa para morar, nós lhe damos conforto, mas determinados assuntos e temas aqui você não toca. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu converso com pastores, eu faço parte de grupo de pastores no WhatsApp do Brasil inteiro. Eu sei o que eu estou dizendo. Quantos pastores sofrendo na mão de igrejas, de rebanhos, de lideranças corrompidas. Meu querido irmão, sabe o que você tem que exigir do seu pastor? Que ele seja um homem da palavra e um homem da oração. E não é fácil, não é simples, mas é o que diz Atos 6,4: quanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tem pastor que é tudo,
menos pastor, menos alguém que alimenta o povo com a palavra de Deus. Eugênio Peterson diz assim: quer permanecer numa igreja 50 anos, sem problema nenhum. Eugênio Peterson é considerado o pastor dos pastores do mundo, já falecido ele, escreveu obras belíssimas. Ele diz: quer ser um pastor que todo mundo vai abraçar você, vai bater palma, e você vai ficar na igreja 50 anos sem problema? Beija as velhinhas, abraça as crianças, não brigue com ninguém, não repreenda ninguém, tome 10 cafés na casa dos irmãos durante o dia, e você não precisa nem pregar a palavra da forma correta, que você não vai sair daquela igreja nunca. E tem muito pastor que é assim. Ele é político, ele é estratégico, ele sabe o que vai fazer para não se queimar. Agora, se ele é alguém que da sua boca brota o conhecimento da palavra de Deus, e pastor Hernandes expondo esse texto, ele diz uma coisa: ninguém manifesta conhecimento sem estudar. O pastor tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que meditar na palavra. Ele não pode subir no púlpito de qualquer maneira. Então ele tem que estudar, ele tem que se afadigar na palavra, como diz Paulo. E da sua boca, quando ele abrir a boca, o povo deve ver nele que dos lábios dele brota o conhecimento de Deus. Irmãos, é triste quando a gente vai em algumas igrejas que você vê literalmente que o pastor não se preparou para pregar, ele está enrolando, iludindo o povo. Ou você nunca viu isso? Ele lê o texto, esquece o texto, vai embora, fala da viagem, fala de política, fala de tudo, menos da palavra. Sabe por quê? Porque ele não estudou. Porque a igreja para ele é um bico. Porque talvez ele não creia mais nem na Bíblia, ele não lê a Bíblia. É triste quando um pastor erra versículos simples da Bíblia, quando o povo está estudando mais a Bíblia do que o pastor. Dos lábios do sacerdote deve brotar o conhecimento, da sua boca os homens devem procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. O pastor não é um produtor de eventos, o pastor não é um psicólogo, o pastor é um mensageiro do Senhor. Se você quer escutar psicologia, autoajuda, se você quer evento, jogo de luz, você tem que ir para outro lugar. Mas quando você vai para uma igreja para ouvir um pastor, você vai para ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu não venho para cá para ouvir sobre Soren Kierkegaard, Platão, Aristóteles, sobre Jung. Não, eu venho para cá para ouvir a palavra de Deus. Se eu quiser ouvir outra coisa, eu vou para a universidade, vou para o CDL, vou para qualquer outro lugar. Mas quando eu vou para uma igreja, eu espero que o pastor traga para mim a palavra de Deus. Não quero saber da última viagem que ele fez, da briga que ele teve com a mulher, dos diplomas que eu quero saber da palavra de Deus. Expõe a palavra de Deus. Agora, por que muito pastor não expõe a palavra de Deus? Medo. Estou pregando Malaquias. Semana que vem vai falar aqui o texto sobre casamento misto, divórcio. É fácil? É simples? Não. Porque você toca na ferida de muita gente. E aí é melhor pregar o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue. É melhor pregar sobre os 4 homens que carregaram lá o aleijado. É melhor pregar bênção, 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 do que pregar todo o desígnio de Deus. Mas nós somos chamados para expor a palavra de Deus. Eu não tenho que estar preocupado com você, meu irmão. Eu sei que a tentação é grande. Eita, fulano, Beltrano, chegou aqui o doutor, chegou não sei quem. O que eu vou pensar? Se eu cair nessa, eu perdi meu ministério. Eu tenho que subir no púlpito aqui, preocupado em honrar o nome do meu Deus, a palavra do meu Deus. Não interessa quem está presente, não interessa. Pode ter 50 pastores aqui, se o texto está falando de pastorado, você tem que pregar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Deus falou com você, fala o povo. Agora, se Deus não falou com você, não fala com o povo.
pastor Hernandes disse que foi pregar numa igreja batista, e ele disse que estava no púlpito, sentado. Quando ele olhou para o púlpito, aqui embaixo tinha uma placa no púlpito. Eu até pensei em mandar colocar aqui também, mas como a gente não tem cadeira, eu acho que eu vou colocar em outro lugar. Mas quando voltar as cadeiras eu coloco uma placazinha aqui no púlpito. Aí ele disse que estava aqui sentado, quando ele olhou para a placa, as pernas dele tremeu. Na placazinha do púlpito estava escrito assim: se Deus falou com você, fale a nós. Se Deus não falou com você, se cale. Uau! Porque eu estou pregando para você, porque primeiro eu preguei para mim. Porque primeiro eu li o texto, meditei no texto, estudei, orei e estou aplicando para mim. Deus falou comigo, estou falando com você. Eu não estou aqui cumprindo papel. Eu não posso chegar no domingo, 5h30 da tarde, tirar um sermão da internet e trazer para o povo simplesmente para cumprir tabela. Eu estou sendo desonesto. Deus tem que falar com você. Se Deus falou com você, fale a nós. Se Deus não falou com você, cale-se. Não suba no púlpito. Não fale com o povo. Mas quando você subir no púlpito, pregue a palavra de Deus. Concluindo, olha como é que o texto termina. Mas vós, fazendo contraste com a geração anterior, a geração de Arão, os levitas, Levi, mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a minha lei. Deus está dizendo: eu estou reprovando vocês, porque vocês não honraram o sacerdócio, a tribo de Levi, não honraram a Levi. Vocês não estão pregando a palavra de Deus da forma correta. E por causa da instrução de vocês, vocês desviaram a muitos. O pastor é bênção ou é maldição? Vocês, por não aplicardes a lei, a palavra da forma correta, vocês desviaram a muitos, fizeram tropeçar a muitos, vocês violaram a aliança de Levi, vocês não honraram a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por isso, eu torno vocês desprezíveis, indignos diante do povo, porque vocês não guardam os meus mandamentos, os meus caminhos, e vocês se mostram parciais na aplicação da lei. Eles só pregavam parte, coisas palatáveis. O povo estava trazendo o aleijadinho, o ceguinho, o dilacerado. Está na lei, mas eu não vou dizer não, senão vai magoar o irmão. Senão o irmão vai ficar com raiva, eu não vou dizer não. Então eu vou pregar outro texto. Eu vou ser parcial. E Deus diz: por causa disso, meu povo está se desviando, está tropeçando, está caindo. Eu vou punir eles, porque o povo também não é inocente não, viu, meu irmão? Por que tem tanto falso profeta no Brasil? Por que tem tantas igrejas aí que não deveria nem ser chamada de igreja, verdadeiras arapucas, sinagoga de Satanás? É por acaso? Não, é porque o povo também gosta. Não é só a liderança influencia, a liderança faz isso aqui que o texto está dizendo, mas muitos querem isso. Então ele diz: olha, eu vou punir vocês, eu vou tornar vocês desprezíveis, porque vocês estão sendo parciais na aplicação da minha lei. Vocês não estão dando honra ao meu nome. Conta-se que um pastor foi pregar numa igreja. Aí quando ele chegou na igreja, que ele vai entrando na porta, a pessoa lá na porta diz assim: o senhor vai pregar aqui hoje?
olha, não prega contra a bebida não, porque a família mais importante aqui da igreja gosta de tomar um negocinho, então não toca nisso não. Foi andando mais um pouquinho e disse, olha, não fala sobre a questão de cumprir com seus deveres em relação ao Estado, pagar impostos e tal, porque a liderança aqui da igreja é meio corruptazinha, então não toca nesse negócio não. Mas na frente disse, olha, não fala sobre casamento, divórcio, novo casamento, porque o bicho está pegando aqui, é separação, é novo casamento, é adultério, não fala não. O pastor chegou lá na frente e disse, meus irmãos, eu estou encrencado. Eu não posso falar sobre bebida, não posso falar sobre casamento, não posso falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Aí disse que um gaiato, lá no final, disse assim, fala sobre os judeus, que não tem nenhum judeu aqui. O que é que isso quer dizer para nós, meus irmãos? O pastor não pode ser negligente, parcial, quando ele expõe a palavra de Deus. Aí aqui tem algo bom para nós. Sabe qual é o valor da pregação expositiva? Sequencial, verso a verso, capítulo a capítulo, livro a livro, é que dá ao pastor a liberdade de ser fiel, sem ser mal interpretado de que está mandando recado para ninguém. Porque eu estou pregando um livro inteiro da Bíblia. O que cair ali, meu irmão, seja para mim, seja para você, eu vou ter que pregar. As duas mensagens que eu preguei hoje aqui, de manhã e à noite, está falando para quem? Para os pastores, para a liderança. Se eu não estivesse pregando sequencialmente, talvez nunca pregaria um texto como esse para a igreja, que está pregando para o pastor. Mas eu estou na sequência, eu não posso pular. A pregação expositiva, sequencial, livro a livro, verso a verso, dá ao pastor essa liberdade de ser fiel. Ele não precisa inventar, ele não precisa estar pregando só os textos favoritos, o que ele quer para agradar o povo. Ele tem que ser fiel, é pregar todo o desígnio de Deus. Eu concluo apenas com uma aplicação para mim e você. Primeiro, o texto está falando de liderança. Mas o que Deus está falando aqui da liderança pode muito bem ser aplicado nas nossas vidas. A liderança tem que botar as barbas de molho e dizer, será que eu estou honrando o Senhor? Será que eu estou dando toda a glória para o Senhor? Será que eu estou realmente lidando com a palavra de Deus da forma correta? Será que eu estou instruindo o povo com a palavra de Deus? Será que eu estou honrando o meu chamado, a minha vocação, aquilo que o Senhor estabeleceu para mim? A liderança tem que pensar. Mas você também, meu irmão. Você também. Você tem honrado o nome do Senhor? Lá na sua empresa, lá na sua escola, lá no seu condomínio, lá no bairro, na rua onde você mora? O nome de Deus tem sido glorificado ou blasfemado por causa de você? Segundo, você tem estudado a palavra de Deus da forma devida? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia mesmo, de verdade? Que você orou, que você buscou a Deus? Quando foi a última vez que você transmitiu a palavra de Deus para alguém com fidelidade, com sabedoria, no poder e na autoridade do Espírito Santo, ou você tem negado sua fé? É muito fácil, por exemplo, eu estou pregando aqui, vocês dizem, o pastor tem que ser fiel na pregação, tem que pregar, independente se o povo vai gostar ou não, não interessa, ele tem que ser fiel, não interessa as consequências. É verdade. Mas e você? E quando alguém chega diante de você e está em pecado, e está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, você tem coragem de confrontá-la com a palavra de Deus? Ou você nega a sua fé? Às vezes na sala de aula, às vezes lá na reunião do condomínio, às vezes no ambiente familiar, para não perder uma amizade, para não ficar como o patinho feio, você negocia a palavra de Deus. Você não honra o nome de Deus. Eu já contei aqui uma ilustração, mas acredito que venha a calhar. O telefone tocou, a menina atendeu e era para o patrão. O patrão, quando verificou que era para ele, disse, diga que eu não estou. Ela disse, só um minuto, você pode ligar daqui a uns 10 minutos, por favor?
desligou. Ele disse: eu queria dizer para o senhor que eu sou uma serva de Deus, eu não posso mentir. Se o senhor quiser me demitir, o senhor pode demitir, agora eu não posso mentir. Se a pessoa ligar, eu vou ter que dizer que o senhor está, mas mentir não. Essa pessoa se tornou a pessoa de confiança da empresa, porque não negociou. Porque se você negocia os valores do seu Deus, você vai negociar da empresa, você vai negociar o seu casamento, você vai negociar tudo, meu irmão. Se você crê que Deus é o Senhor dos céus e da terra, Deus grande e temível, Senhor dos exércitos, e você não tem medo de pecar contra Ele, você vai respeitar mais quem? Mais quem? Primeiro Deus, honrar a Deus, o nome de Deus. Não interessa a consequência, não interessa. Jonathan Edwards perdeu a eleição na igreja dele no avivamento. Aquele que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, sabia? Um sermão que até hoje é conhecido no mundo inteiro. Quando foi na eleição, ele perdeu a eleição da igreja. Teve que ir cuidar dos índios, ficar distante, passou muitas necessidades. Mas foi lá que ele escreveu os melhores livros do seu ministério. Mas ele foi fiel na exposição da palavra. João Calvino foi expulso de Genebra por causa dos libertinos que queriam participar da ceia em pecado. E ele disse: somente por cima do meu cadáver. Foi para frente da mesa da ceia e disse: aqui não. Pregava a palavra com fidelidade. Foi expulso. 3 anos depois, a igreja mandou buscar ele de volta. E como ele pregava expositivo sequencial, todo mundo esperando que quando ele subisse no púlpito, ele ia reclamar da igreja, praguejar. 3 anos depois, quando Calvino volta para Genebra, que ele subiu no púlpito da igreja, todo mundo na expectativa. Ele disse: meus irmãos, na última vez que eu subi no púlpito, nós paramos no versículo tal, vamos para o próximo versículo. Fidelidade à palavra de Deus. Meu querido irmão, mas a última coisa que eu quero dizer para você, para a gente orar. Deus tem lhe envergonhado? Deus tem lhe disciplinado? Deus tem feito você passar por coisas que você jamais imaginaria? Foi porque você pecou? Porque você transgrediu? Deus está fazendo isso com você? Dê glória a Deus. Ele está permitindo isso, está fazendo isso para o seu bem. Ele não quer perder você. Ele te ama. Você sabe, um pai, é claro que é infinitamente superior a isso, mas quem é pai aqui sabe quantas vezes nós disciplinamos os nossos filhos. Eu, muitas vezes, disciplinei o meu filho, e eu saía fora para chorar, não na frente dele, mas eu saía fora para chorar. Mas eu tinha que disciplinar para não perder. Aquilo ali era amor. Amor. Deus está disciplinando você, meu querido, porque Ele te ama, porque Ele é teu Pai, porque Ele quer o teu bem. E se for para o teu bem, sofra a vergonha, sofra o opróbrio, se quebrante, se coloque na presença do Senhor. Porque o nome que deve estar no pedestal, que deve estar acima, é Ele, é o dele, não o nosso. Nós somos miseráveis pecadores. Nós não merecemos nenhuma honra, nenhuma glória, nem tipo de favorecimento. Nós devemos nos colocar no nosso lugar. Agora pode ter certeza, Deus é tão bom, que quando Deus nos quebra, quando Deus nos humilha, e aquilo ali provocou o resultado que Ele queria, quebrantamento, arrependimento, mudança, Deus levanta você das cinzas para a glória dEle. Lembra de Pedro? Pedro pisou na bola, Pedro errou feio, negou, jurou. O olhar de Jesus comoveu ele. Quando eu leio esse texto eu me emociono.
Porque a primeira ideia que a gente tem é que aquele olhar foi um olhar de vingança, de reprovação. Eu não creio assim. Eu creio que o olhar de Jesus para Pedro naquela noite foi um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. E o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Deus nos ama tanto que a gente fica constrangido. Meu irmão, eu não mereço estar aqui não. Jamais. É honra, é graça, é misericórdia, é favor de Deus. É Deus. Você que canta, você que prega, lembre-se, você não passa de um vermezinho. Se Deus está lhe usando, se Deus está lhe honrando, glorifique a Ele, dê toda a glória a Ele. Somente a Ele. Jamais passaria pela minha cabeça que eu seria pastor de Pirangi, que eu seria formado no seminário presbiteriano. Jamais. Jamais. Então a honra e a glória é dele. É para ele. Mas você lembra do texto? Pedro saiu dali, chorou amargamente. Pedro foi trabalhando aquilo no seu coração e até pensando em desistir. Mas quando Jesus ressuscita, diz a palavra que ele disse: vão lá e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu irei adiante de vós na Galileia e lá vocês me verão. Ele poderia dizer aos discípulos, mas ele disse aos discípulos e a Pedro. E quando ele chega lá, João 21, um dos textos mais lindos da Bíblia, Pedro está quebrado, está esmagado, está ali diante do Senhor. E o Senhor diz: tu me amas? Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Você ama a Deus? Você honra a Deus? Você está disposto a glorificar o nome de Deus? Que Deus nos ajude. Que quando nós formos disciplinados pelo Senhor, seja para o nosso bem, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?